Boa noite, obrigado pela presença, obrigado ao Adriano, o pessoal todo da produção pelo convite para estar aqui conversar com vocês, é uma oportunidade muito bacana para mim. A fala que eu vou fazer tem muito da minha pesquisa que eu fiz para o doutorado. Se vocês procurarem meu nome, Miguel Said Vieira, doutorado na internet, chega lá, está no meu blog o artigo da tese. Eu vou falar principalmente sobre crowdfunding e publicidade. Na indústria cultural tradicional, os bens culturais eram produzidos e circulados como mercadorias, essencialmente. Isso significava que a escolha sobre qual bem cultural que a gente ia produzir era orientada, em primeiro lugar, pelo potencial de lucro que tinha esse bem em questão. Tem várias coincidências com a fala do Leone, achei ótimo. A imagem que você usou também da gravadora como uma espécie de banco com serviços especializados, e a sede dela é Wall Street, isso é bem bacana, essa coincidência. Isso significa que produzir um bem cultural como mercadoria significa que a escolha sobre qual bem que a gente vai produzir é orientada pelo potencial de lucro que esse bem tem, e não pelas necessidades mais diretas de quem frui a cultura, de quem vai estar consumindo esses bens. Além disso, que a reprodução desses bens vai ser limitada pelo direito autoral, para garantir que esse bem circule só pela transação de venda mercantil da coisa. Mas hoje, também como o Leone trouxe bem, a digitalização abre novas possibilidades para a gente produzir cultura como um bem comum, ou seja, circulado de forma livre, que possa ser compartilhado. Surgem também algumas alternativas para custear essa produção cultural livre, o que muitas pessoas têm chamado de novos modelos de negócio, né? Em muitos aspectos, esses novos modelos são um avanço evidente em relação à situação anterior, uma situação que a gente, em alguns aspectos, ainda vive, né? A circulação livre desses bens amplia o acesso à cultura. Eles não ficam mais restritos só a quem pode comprar, quem pode pagar por essa transação comercial. E ela limita também o poder que se concentrava na mão de alguns intermediários, como as editoras, as gravadoras. Esses, no cenário anterior, os grandes beneficiários do direito autoral exclusivo, muito mais que os artistas, como ele pontuou. Mas eu vou defender aqui que é um pouco enganoso a gente pensar que esses novos modelos de negócio resolvem todos os impasses do cenário da indústria cultural e mais ainda que eles fazem isso sem trazer seus próprios problemas, seus próprios dilemas. Para refletir sobre isso, eu vou falar sobre dois desses modelos, indicando alguns avanços e alguns retrocessos que eles implicam, particularmente em relação a essa questão da mercantilização da cultura. O primeiro modelo que eu vou trazer aqui como exemplo, ele compõe um saldo geral bem mais positivo do que o segundo, como vai ficar claro. É o modelo do crowdfunding. Nesse modelo, um produtor, um criador, anuncia, por meio de uma campanha na internet, o interesse dele em fazer uma obra, ou em distribuir uma obra parcialmente executada. Nessa campanha, ele indica também um patamar mínimo de dinheiro que ele quer receber para pôr em circulação essa obra. Eventualmente, ele pode também indicar recompensas que ele vai oferecer a quem contribuir com certos valores. Essas recompensas podem também ser recompensas simbólicas, elas não precisam ser recompensas físicas, não precisam ser mercadorias também. Elas podem ser, por exemplo, uma versão exclusiva da obra, ou então uma versão autografada dessa obra, ou então um acesso antecipado a essa obra. Enfim, tem muitas possibilidades. E quando a campanha atinge o patamar de doações que o artista tinha especificado, ele põe essa obra em circulação. Quais são os avanços que tem nesse modelo? Um dos avanços é que, da perspectiva do produtor, esse modelo se presta muito para custear obras que circulem como bens comuns.
Ele funciona bem para esse tipo de circulação. Uma vez que o patamar de doações tenha sido alcançado, o produtor já cobriu os custos dele para realizar essa obra. E também recebeu uma remuneração que ele considerava justa e que ele embutiu nesse patamar. Ele pode, então, deixar essa obra disponível para qualquer um, o que hoje é possível fazer a um custo bastante baixo, e sem que ele saia prejudicado com isso. Ele já foi remunerado, ele já cobriu os custos dele. Essa mesma mudança de mercadoria para bem comum se manifesta não só nessa esfera da circulação, mas também na da produção. A lógica da produção deixa de ser orientada como uma aposta de risco mercantil e passa a refletir de forma mais direta os interesses das pessoas que fruem os bens. Essa mudança da lógica de produção fica mais clara se a gente compara com o funcionamento da indústria cultural tradicional. Nela, o produtor precisa de um capital antecipado para produzir os bens. Tem um custo para ele. Mesmo com as mudanças digitais, continua tendo um custo, que é o custo da vida dele, da produção da vida dele, enquanto ele está trabalhando nessa produção. Né? Quem que antecipa esse capital? São as editoras e as gravadoras. E, em última instância, o próprio sistema financeiro, Wall Street, que financia essas empresas. Né? Esse capital só vai ser devolvido ao final do processo, depois que esse bem cultural tiver sido vendido no mercado. A remuneração desse capital emprestado, portanto, se torna um custo adicional da produção. Não tem só o custo da gravação, tem o custo de pagar, remunerar esse capital. Né? Além disso, essa produção para mercado envolve um risco. É possível que esse bem cultural seja um sucesso, mas também é possível que ele não venda nem o suficiente para cobrir os custos de produção. E nesse caso, o capital não vai ser devolvido. Ele não se realizou no mercado. Para compensar esse risco de que o capital emprestado não seja devolvido, a remuneração ao capital tem que ser ainda mais alta. Da perspectiva do capitalista, do dono desse capital que está sendo emprestado, para que uma obra saia do vermelho, entre aspas, ela tem que pagar não só a si mesma, os custos dela, mais o custo de empréstimo de capital, mas também ela tem que cobrir todos os fracassos, as apostas anteriores que não tiveram sucesso. Por conta disso, as editoras e as gravadoras, elas flutuam entre apostar em obras que são de um retorno absolutamente garantido, que não tem nenhum risco estético, por exemplo, ou então elas entram numa busca cega por um grande hit, um grande Harry Potter, e qualquer que seja qualquer dessas opções que ela adote, ela vai dar preferência a obras que têm um apelo massivo, que permitam uma economia de escala e uma alta taxa de lucro, vendendo para muita gente. Né? Isso forma uma espécie de um ciclo vicioso que favorece os blockbusters, as grandes produções de enorme público, e tende a reduzir a diversidade cultural. Tem menos variedade de bens culturais sendo produzidos e sendo circulados. No crowdfunding, por outro lado, o fracasso de uma obra, ou seja, essa obra que não conseguiu cobrir seus custos, digamos, no caso da indústria cultural, né? Ele não gera um desperdício grande como no cenário anterior. Você perde apenas o trabalho que foi dedicado, que foi investido em produzir a campanha. Os recursos para a produção podem ser destinados só para aquelas obras que já suscitaram interesse razoável do público, que foram bem-sucedidas na campanha. E o interesse que é um interesse direto, não é um interesse de mercado, é um interesse das pessoas que estão interessadas por aquele produto. Ao mesmo tempo, a tendência é que o número de blockbusters também diminua. Pois quando o patamar de doações é atingido, o público sabe que não é necessário doar mais para que aquela obra seja realizada. A obra vai ser realizada. Então, os resultados das campanhas bem-sucedidas tendem a ficar mais próximos dos patamares que foram, ou seja, do custo mais a remuneração que o produtor acha justa. Ao contrário do que acontece na lógica tradicional,
em que tem um enorme contraste entre os fracassos retumbantes, que implicam em milhões de reais e milhões de dólares gastos em algo que, no fim, é inútil para a sociedade, e as minas de ouro, que enriquecem os grandes intermediários, desses que a gente estava falando, e valorizam o capital que esses intermediários controlam. Isso da perspectiva do produtor. Mas a mudança também é da perspectiva do público que flui a cultura. Quando alguém escolhe fazer uma doação para uma campanha de crowdfunding, essa espécie de adiantamento de recursos é orientada pelas preferências culturais desse doador, ou pela simpatia que ele tem pelo artista, e não pelo potencial de lucro que ele vê naquela obra. Porque ele não vai usar essa obra como um valor de troca, ele vai usar como uma coisa que ele quer usar mesmo, literalmente, pelo valor cultural que ela tem para ele. E como todos terão acesso à obra, caso a campanha seja bem sucedida, a escolha de doar não é feita com o intuito de ter a posse exclusiva daquela obra, como era, a gente comprava o CD porque a gente queria ter o CD, e essa posse era uma posse exclusiva. Em certa medida, o sujeito acaba doando porque ele acha que o mundo todo merece que aquele artista faça mais uma obra. Não é só para ele. Mas, obviamente, esses são os aspectos que eu acho que são avanços. Mas também tem aspectos em que pode haver retrocessos ou que simplesmente esse modelo não melhora a situação. Vou mencionar alguns aqui. Em primeiro lugar, a produção cultural ela permanece sendo alimentada por uma certa lógica de celebridade. Você mencionou, Leone, os outros intermediários, né? O jornal, a TV. Então não é só o intermediário que detém o direito autoral, é também o intermediário que te dá acesso ao público, né? É muito mais fácil arrecadar dinheiro numa campanha desse tipo para os discos do Nine Inch Nails e do Radiohead, dois artistas que fizeram campanhas mais ou menos nessa linha e que ganharam milhões de dólares, do que para uma banda pouco conhecida. Isso, em parte, se deve a uma certa inércia do cenário anterior, né? Esses artistas favorecidos por essa lógica de celebridade são justamente aqueles blockbusters que já acumularam notoriedade na indústria cultural, que foram beneficiados pela lógica dessa indústria. É possível que, com o passar do tempo, esse efeito seja atenuado, uma vez que o poder dessa lógica anterior tende a diminuir. Mas essa desigualdade permanece sendo, eu acho que, um desafio importante, provavelmente o maior, nesse modelo. Outra limitação é que a maioria desses avanços que eu pontuei, ele ocorre quando esse modelo é utilizado para produzir um bem cultural como um bem comum. Ou seja, um bem cultural que no final da campanha vai ser circulado livremente. Mas esse modelo pode muito bem ser usado para circular as obras de forma exclusiva. Isto é, quando a campanha entrega a obra só para quem contribuiu. Essa limitação é atenuada também porque os produtores que estão envolvidos no uso desses modelos, eles tendem a ser mais tolerantes com a cópia e com o compartilhamento dessas obras. O que, na prática, faz com que essa produção se aproxime um pouco mais da produção de um bem comum. Não é exatamente uma produção mercantil, mesmo que só quem pôs dinheiro receba oficialmente a obra. Por fim, esse modelo elimina alguns intermediários, mas alguns são mantidos, como esse do jornal, a TV, e ele introduz um novo, que é a própria plataforma de crowdfunding, né? O crowdfunding normalmente é feito em sites que agregam muitas campanhas, facilitam o feitio dessas campanhas e facilitam a gestão da campanha, quando doa, como paga, quando recebe, tudo mais. Só que em troca disso ele cobra um percentual das campanhas, em geral das campanhas bem-sucedidas. Mas se a gente for comparar com as gravadoras e as editoras, é um intermediário que tem muito menos poder, ele não detém direito sobre as obras em geral, e um intermediário que também abocanha uma fatia menor dos resultados.
embora ainda seja uma fatia significativa. Né? Agora, passar para um segundo modelo. O segundo modelo que eu vou abordar tem um saldo geral muito pior. É um modelo de custeio por publicidade. Ele existe em formas bem variadas. Desde as obras patrocinadas, a gente já viu isso com, se não me engano, a Natura patrocinava álbum, acho que a Oi também já fez isso, né? Até o uso de plataformas em que a música circula ou que são acessórias para o trabalho do artista e que são financiadas por publicidade. Você pode pensar Spotify, YouTube, Facebook. Em alguns casos, esse custeio pela publicidade é direto. Então, parte do lucro com a publicidade é pago ao artista em dinheiro, como uma espécie de remuneração, como uma remuneração pelo uso da obra para fins publicitários. Né? Em outros casos, esse custeio é indireto. O artista usa os serviços dessas plataformas para interagir com o seu público, então, para divulgar um show, para oferecer uma música via streaming, para trocar mensagens, para literalmente interagir com esse público. E ele usa essas plataformas de forma gratuita. Mas as plataformas, por sua vez, elas vendem publicidade dirigida a esse público. E elas retêm todo o lucro dessa publicidade sem repassar o lucro ao artista. Talvez o único avanço que eu vejo nesse modelo seja o fato de que ele, de fato, possibilita ampliar o acesso às obras, ampliar um certo acesso à cultura, oferecendo esses bens culturais sem cobrança direta ao usuário. Fica, nesse cenário, a aparência de que a mercantilização sumiu. No entanto, a mercantilização ainda está no cenário, só que ela foi deslocada. Em vez de ser a mercantilização da venda do bem cultural, o que é vendido é a atenção do público desse bem cultural para anunciantes. Né? Então, continua tendo uma venda aí, só que não é mais do CD. É a gente que está sendo vendido para anunciantes. E o que é pior na minha leitura é que é uma espécie de mercantilização elevada à segunda potência. O objetivo de uma publicidade que é exibida no Facebook é vender as mercadorias que ele anuncia. Então você tem a nossa atenção sendo vendida para o anunciante e quando a gente vê essa publicidade, qual que é a finalidade dessa publicidade? Que a gente compre mais coisas. Né? A plataforma vende aos anunciantes a oportunidade de tentar vender ainda mais mercadoria. E por meio da infinidade de dados que essas plataformas coletam sobre os seus usuários, elas possibilitam uma publicidade que é extremamente sofisticada, muito direcionada e de baixíssimo custo. Se o público-alvo de um determinado anunciante são homens solteiros entre 35 e 40 anos, que têm cachorro e que moram no centro do Rio, o Facebook sabe exatamente quem se enquadra nesse perfil. Ele sabe a maioria das pessoas que estão nesse perfil. E ele pode exibir um anúncio somente a esses usuários, sem desperdício nenhum. Se o anunciante pagar mais, essa publicidade pode vir depois que o sujeito visitar o site de um concorrente. Isso, de fato, é uma possibilidade que você tem com os anúncios. Não estou inventando. Ou ela pode aparecer só no seu celular quando você estiver próximo de uma loja daquele anunciante. Isso tudo, de fato, eu não estou inventando. São possibilidades que você tem de comprar anúncio hoje em dia. Esse tipo de publicidade é muito mais eficaz do que a gente tinha na indústria cultural tradicional. Algumas pessoas dizem que esse maior direcionamento que essa publicidade permite é algo positivo. Porque com ele a gente passaria a ser exposto só a anúncios relevantes. Uma mulher, por exemplo, não ia ter mais que ver anúncio de barbeador. E assim por diante. Mas eu acho que tem outra leitura possível para isso. Com esse direcionamento a gente passa a ser exposto
a apelos aos quais é cada vez mais difícil de resistir. Esses apelos são um bombardeio contínuo de imagens, de coisas que a gente deseja profundamente. Às vezes a gente nem sabe que a gente deseja elas, mas o nosso perfil denuncia isso, né, por um filho. E obviamente a gente não tem dinheiro para comprar todas essas coisas que estão sendo bombardeadas, né? Por esse ponto de vista, a publicidade é cada vez mais uma fábrica de frustração para a gente. O de dívidas, exatamente. De dívidas que vão alimentar quem? Wall Street, né? Então, o círculo se fecha. Por conta disso, esse modelo só é capaz de custear os bens culturais, da maneira como eu estava falando, se a gente continuar clicando em mais publicidade e se a gente comprar cada vez mais esses produtos que são anunciados. O acesso à cultura é ampliado, mas isso tem um preço alto. Uma sociedade que, no geral, é ainda mais mercantilizada e consumista. Para concluir, a democratização do acesso aos bens culturais e das possibilidades de produzir esses bens e de ser remunerado enquanto a gente faz isso, eu acho que é um fim válido de ser buscado, um fim importante. A digitalização e as redes oferecem possibilidades para a gente avançar bastante nisso em relação ao cenário anterior. Mas, como eu acho que eu mostrei nesses exemplos, o diabo às vezes mora nos detalhes. No exemplo da publicidade, o saldo geral pode ser pior do que no cenário anterior, eu acho. A mercadoria é um bicho meio esquisito. Às vezes a gente tem a impressão de que ela sumiu, mas ela só mudou de cara. Um bem cultural pode ser oferecido gratuitamente, como nesse caso, e ao mesmo tempo ser produzido e circulado com finalidades profundamente mercantis. E, portanto, concentradoras, exploradoras. É algo problemático para a gente pensar.